Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 4 de outubro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, dados de hospitalização. Essa semana a gente continua naquele mesmo patamar, tanto de pacientes em UTIs quanto em pacientes em leitos clínicos, o que mostra, o que não é mostra, mas o que sugere que a gente está num período de estabilidade da Covid-19 aqui no estado. A gente vê que chegou aqui num auge lá em março, né? Primeiro o auge dos pacientes em leitos clínicos chegou a 6.200 pacientes em leitos clínicos no dia 12 de março. Logo em seguida, chegamos no auge dos pacientes em UTI, 2.771 pacientes em UTI no dia 21 de março. E claro, só não foi mais porque não tinha estrutura hospitalar para todo mundo, simplesmente não tinha leito de UTI para todo mundo que precisava de UTI aqui nessa época. Por isso que os pacientes em leitos clínicos ficaram tão discrepantes dos pacientes em UTI. Tinha muita gente aqui que devia estar em UTI, mas simplesmente não tinha lugar, não tinha como. Então, esse daí foi o grande problema da pandemia no Rio Grande do Sul, né? Mas se repetiu aí em todos os lugares do Brasil e também em outros lugares do mundo. Mas enfim, desde aqui do dia 28 de julho, então passou aí agosto inteiro, setembro, outubro, estamos chegando agora, já faz uns 2 meses que a gente baixou de 1.000 pacientes, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. E desde que baixou de 1.000, nunca mais subiu, não voltou a esse patamar. E 1.000 aqui é mais ou menos o que a gente tinha passado aqui o inverno de 2020, ou seja, a gente está numa situação melhor do que a gente estava no inverno aqui de 2020, em setembro, outubro, que teve aquela alta, né, pessoal? Mas enfim, agora o que a gente observa nesse período aqui, nesses últimos meses, desde que a gente baixou de 1.000, a gente chegou aqui em certos patamares, aqui entre 500 e 600 pacientes em UTI e entre 600 e 700 pacientes em leitos clínicos. Desde o dia 3 de setembro a gente chegou nesses patamares, acho que foi dia 4 que a gente chegou nas UTIs, um dia antes leitos clínicos, mas depois que a gente chegou nesses patamares a gente ficou. Então isso daqui é o que está aparentando essa estabilidade. Já faz exatamente um mês. Hoje é dia 4 de outubro e desde o dia 3 de setembro a gente chegou nesse patamar, já faz um mês que a gente está aqui. Então, claro, tem flutuações para baixo, tem flutuações para cima. Infelizmente agora a gente está num período que aparentou tá dando uma subida, mas ainda está dentro da normalidade, ainda está num patamar aceitável de estabilidade. Só esse dia aqui, teve um dia, faz 3, 4 dias atrás, a gente chegou a 701 pacientes em leitos clínicos, só para dizer que não ficou todo o período com 700, entre 600 e 700. Mas isso daqui é um período bem claro de estabilidade com flutuações, é claro. E se a gente conseguir mantiver esses patamares aqui de leitos clínicos e de pacientes de UTI, eu acho que a gente está mais ou menos seguro, porque não tem uma sobrecarga grande do sistema de saúde do estado. A lotação hoje está, a média no estado, né? Claro que tem lugares que está melhor, tem lugares que está pior, mas está em 57,6% a lotação das UTIs. Tá, pessoal, mas enfim, vamos lá, dados da Covid-19 em relação a casos. Essa semana a gente chegou a 1.440.854 casos e a gente vê que teve um aumento maior do que na semana passada. Se a gente observar aqui as médias diárias, aliás, por semana, né, as médias diárias por semana, a gente vê como os dados do Rio Grande do Sul flutuam. Olha só, todas as semanas aqui, desde 5 semanas atrás, 27%, 29%, 40%, 34%, 51%, 66%. Essas flutuações, elas não são naturais. Essas flutuações nesse nível e de vez em quando para baixo, de vez em quando para cima, mostra uma desorganização dos casos. Não é natural uma doença se comportar desse jeito. Ou seja, a gente tem que meio que considerar todo esse período que tem essas grandes flutuações como um período
único de uma média aproximadamente de 965 casos por dia, um pouquinho abaixo de 1.000 casos por dia. Não é uma média muito alta, mas tampouco é uma média que a gente pode se sentir confortável com ela. Por quê? Observando a população do Rio Grande do Sul e os padrões internacionais, a meta seria 605 casos por dia. Então a gente ainda tem que baixar 33% e manter, né? Não adianta baixar 40%, baixar 51%, que nem isso aconteceu de uma semana para outra, na semana seguinte subir 66%. Isso não adianta, a gente tem que baixar aqui 33% na média e manter esses casos por dia aqui na casa de 600, ou claro, se a gente quiser arredondar para baixo, né, 500, se a gente conseguisse manter 500 casos por dia por 2, 3 semanas consecutivas, a gente estaria dentro da zona mais de baixa transmissão viral. Ainda tem chão pela frente, mas vamos lá, tomara que a gente chegue lá. Agora, que mais? Casos ativos, esse gráfico aqui é uma tristeza, infelizmente tá voltando para cima, né? Tá fazendo aquela recuperação em V, né? Que a gente gostaria que a economia estivesse fazendo. Aqui tá fazendo a recuperação em V são os casos ativos. Mas esse dia aqui, eu já falei algumas vezes, ele não tá razoável. Essa queda não foi razoável. Eu penso sempre nesses 3 pontos alinhados, daí a situação fica um pouquinho menos ruim. Mas semana passada a gente saiu de 6.000 para essa semana 7.500 casos ativos. Não é uma boa, né? Foi um aumento mais ou menos forte, não gostei desse aumento. Preferia que a gente tivesse ficado abaixo de 7.000, mas enfim, vamos ver o que acontece a seguir. Óbitos também, infelizmente, a gente está se aproximando aqui de 35.000 óbitos e não só isso, a gente teve avanço em relação às semanas anteriores. A gente está vendo aqui que os óbitos eles estão um pouquinho mais bem comportados e a gente está tendo uma tendência de crescimento no número de óbitos. Não sei porquê. A realidade é essa. Não sei por que está tendo essa tendência no crescimento dos óbitos. Por quê? Os leitos de UTI, a gente viu, eles estão estabilizados, a vacinação está avançando, os casos estão mais ou menos estabilizados. Não sei o que está acontecendo aqui, que está tendo esse aumento nos óbitos. Eu até estou com uma esperança, pessoal. A verdade é essa, eu tô com uma esperança que não tenha tido essa baixa tão brusca de uma semana para outra e que os casos que entraram agora nessas 2 últimas semanas sejam alguma compensação dessa semana aqui. Essa seria a minha esperança. E faz sentido, pessoal, é o que faria sentido. A gente está vivendo uma recuperação de 3, 4 semanas atrás, quando teve uma baixa artificial no número de confirmações, uma baixa muito brusca, né? Mas enfim, a meta dos óbitos, a gente também está na faixa de 30% acima do que a gente gostaria, né? Tem que cair ainda 35% em relação a essa semana, em relação aos 165. Se a gente tivesse pego, até devia ter pego a média dessas 4 semanas, né? Ia ficar na casa de 145, 150, a gente ia ver que tinha que baixar um pouquinho menos. Mas a meta dos óbitos é na faixa de 106 óbitos por semana no Rio Grande do Sul. Claro, a gente queria menos, né? A meta verdadeira é 10, 5, 0, né? Por causa da Covid-19. Mas, enfim, uma primeira meta que a gente consegue atingir seria essa, na faixa de 100 óbitos por semana, que é condizente com aqueles 605 casos por dia, né? Com uma taxa de letalidade de 2,5%. Agora, como é que a gente vai atingir essa meta? Sim, vacinação, não tem outra maneira, né? Porque a transmissão viral a gente não vai mais conseguir segurar com lockdown, com isolamento. A gente está voltando à normalidade. Então o que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que focar e gastar energia com isso é aqui, ó, vacinação. A gente tem que focar na vacinação agora, porque é a arma mais potente e a gente está chegando lá. A gente está chegando numa vacinação boa no estado. Agora, a gente vê essa semana, a gente aplicou quase 600.000 doses de vacina, ainda não está no recorde, mas foi bom, a gente deu uma acelerada na dose 2 e meio que manteve, até deu uma pequena acelerada na dose 1 também. Então também teve uma boa aplicação de doses de reforço. A gente chegou a 91.000
810 doses de reforço, aquela terceira dose para pessoas com comorbidades, para os idosos que já tomaram a segunda dose há 6 meses, né? E agora em relação a doses recebidas, essa semana a gente quase não recebeu nada, mas hoje eu já li na notícia que a gente recebeu lá uma carga de no mínimo 300 mil doses. Esqueci o valor, mas a gente recebeu hoje, então ainda não está contabilizado. Semana que vem provavelmente a gente tenha uma compensação. Mas, bem sinceramente, ainda não estou preocupado, porque o nosso estoque é bem grande, né? 2 milhões e 700 mil doses a gente tem em estoque, então daria para administrar a vacinação com essas doses. Nosso já famoso gráfico em pizza, né? A gente chegou a 51% da população total do estado com a vacinação completa pela primeira vez, né? A gente tem essa parte azul mais a parte roxa maior do que o resto do gráfico, né? Então bem legal, é um marco, né? E a gente chegou aqui a 75,9% da população com pelo menos uma dose. Ainda faltam aqui 2.723.000 pessoas para vacinar com pelo menos uma dose, e a gente tem que observar que já estamos aqui dia 3 de outubro, né, 4 de outubro hoje, na verdade, e a gente não conseguiu bater a meta de 8.900.000 pessoas vacinadas. A gente chegou, vamos arredondar para cima, 8.600.000. A gente queria ter batido esse número lá em 25 de agosto, então já está há mais de um mês atrasado, ainda não chegou. Se a gente continuar com essa média de 130.000 pessoas vacinadas com a dose 1 por semana, a gente só vai bater a meta daqui a 3 semanas praticamente, né? Só em 22 de outubro. E isso que a gente está vacinando adolescentes. Então, os adultos a gente teve uma fraca adesão. Isso daqui não é uma notícia boa, né? A gente queria uma adesão acima de 90% da população adulta, o que não aconteceu, principalmente naquelas faixas etárias, né, 18 até 35 anos. Essas faixas etárias a gente não chegou nem a 80% de adesão já na primeira dose. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é esse painel da Fiocruz, que saiu agora semana passada, com relação ao dia 15 de setembro. Então, talvez os dados já estejam mais atualizados hoje, mas o painel só vai até o dia 15 de setembro. Eu não sei qual que vai ser a periodicidade que eles vão atualizar esses dados, não é uma análise fácil, mas enfim, ele mostra quantas pessoas, olhando os dados individuais da vacinação, ele mostra quantas pessoas por estado, até por município, pode clicar nos municípios, é legal, bem interessante esse painel, estão com a vacinação em atraso. Então a gente vê aqui 122.800 pessoas com a vacinação em atraso da AstraZeneca, mais 123.792 da Coronavac e mais 8.461 pessoas com a vacina em atraso da Pfizer. Então não é pouca gente, mas a nossa média está um pouco melhor do que a média nacional do atraso. Se a gente vê aqui, a gente está com 9% das pessoas que tomaram a dose 1 e não tomaram a dose 2 em atraso. No Brasil, a gente está com 11% de atraso. Então, o Rio Grande do Sul está um pouquinho melhor do que a média brasileira, mas não é tanto. Tá de 9 para 11, sinceramente, não é muita diferença. Mas, enfim, a gente teria aqui 255.000 pessoas que já podiam ter tomado a segunda dose. E atraso, pessoal, pela Fiocruz, não é um dia de atraso, é 15 dias ou mais de atraso. Então é realmente pessoas que estão esquecendo de tomar, que não estão se importando. Não é uma questão de agenda, eu vou amanhã, não consegui hoje. Não, é realmente 255.000 pessoas que a gente tinha que estar puxando a orelha, puxão de orelha em vocês. O gráfico, a gente tem toda essa fatia de pessoas que já poderia estar completamente vacinada, mas não está. Até não é tanta gente, eu estava com medo que fosse mais. Mas enfim, lembrando que esses dados aqui são de 2 semanas atrás, tá? Pelo menos essa quantidade aqui de pessoas há 2 semanas atrás estava já atrasado. E agora, fazendo um exercício de imaginação, se todas essas pessoas tivessem se vacinado na época certa, a gente teria chegado a 53%, mais de 6 milhões de pessoas
com a vacinação completa. Estaria um pouquinho melhor, né? Claro, a gente, daqui, quando a gente está para cá, não é grande diferença, né, pessoal? Mas faz diferença. Eu gostaria de ter visto todas essas pessoas aqui sem nenhum atraso. Era importante a gente conseguir dar uma acelerada nessas pessoas em atraso e chegar nelas, né? Tocar elas com a mensagem correta de que a segunda dose é essencial para a nossa proteção, não só individual, mas coletiva. Testagem do Rio Grande do Sul, a gente continua com os testes que somem, 224 testes negativos sumiram da semana passada para essa semana. Semana passada esse número aqui era maior do que está agora, estranho. Então os dados da testagem ficam assim meio sem saber para onde correr. Mas boa notícia, a positividade do teste PCR abaixo de 10%, 9,4%. E foi uma quantidade maior do que a gente tinha visto na média, né? 17.381 testes entraram da semana passada para essa semana, tá, pessoal? Mas enfim, essa semana me alonguei um pouquinho, tinha alguns detalhezinhos para falar e achei melhor fazer esse vídeo um pouquinho mais longo mesmo, mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.